Por que sua mente não foca de vez? Você já teve com certeza aquela sensação de que você está tentando fazer alguma coisa, você precisa manter a concentração ali, e de repente começa, vira um pensamento, ou o mesmo pensamento de forma recorrente, ou uma enxurrada, ou aquela coisa de que você está aqui e de repente sua cabeça está lá longe. Putz, tenho que voltar. E por aí vai. E eu também sei que, no geral, quando a gente começa a ficar muito, assim, com grande falta de concentração, com pouco foco, a gente acaba procurando um monte de atividades para melhorar isso. Mas presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Focar não é sobre forçar a mente a parar de viajar. Focar é sobre como trabalhar a mente a partir dela mesma para favorecê-la. Anota isso em letras garrafais, seja lá onde você estiver. A real é que muitas vezes o problema não está na sua mente, mas na forma como você tenta fazer com que ela funcione. E aí, a minha proposta parece ir contra a ideia de uma alta produtividade, que é desacelerar. Mas vamos entender melhor isso, vem cá. Se você acompanha o canal, você já sabe que eu sou Van Grafino, profissional do Ayurveda e do Yoga e praticante de Ayurveda e Yoga para a vida real. E eu aprendi muitíssimo, muitíssimo com o yoga que desacelerar é realmente a chave para quando a gente precisa manter foco e concentração. Eu gosto de pensar em concentração de alta performance ou produtividade de alta performance. Isso é muito importante no nosso cotidiano cada vez mais, não é? Só que a questão é que a gente utiliza o oposto. Então, a gente vai mandando mais atividades, mais ações, mais coisas para fazer, mais momentos que requer nosso foco, nossa concentração, nosso foco, nossa concentração, e isso vai gerando uma ansiedade e vai piorando a situação e não melhorando. Acontece que o yoga tem ferramentas que podem resolver a questão de falta de concentração e de foco. Mas, no geral, o que eu vejo pela internet é que elas são utilizadas de forma super equivocada, super erradas. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, eu vejo muita gente dizendo assim: ah, faz esse pranayama aqui que você vai diminuir a ansiedade. Faz esse pranayama aqui que você vai ter não sei o que lá. Faz esse pranayama aqui que vai ser ótimo para a sua concentração. Mas você sabe da onde vem sua ansiedade? Você sabe que tipo de gatilho que causa a sua falta de foco? Que tipo de gatilho causa a sua pouca concentração? Você sabe de tudo isso? Esse é o primeiro passo para você começar a utilizar de forma correta as técnicas do yoga que podem favorecer a sua saúde mental pensando na alta concentração, certo? Numa concentração de alta performance. E por que eu estou falando isso? É muito comum eu ler, ouvir dizer, bisbilhotar na internet: utilize pranayama para o foco, utilize pranayama para isso, utilize pranayama para aquilo. Mas o que ninguém te diz e que é super importante você começar a pensar a partir de já é: quais são as necessidades do meu corpo e da minha mente para eu escolher que tipo de pranayama eu faço? Se você não souber responder essa pergunta, muito provavelmente você está utilizando técnicas do yoga que não vão te favorecer. E eu tenho certeza que você já tentou utilizar técnicas do yoga que te promoveram mais ansiedade e mais frustrações, como se, putz, não serve para mim. Essa sensação de que não serve para você, essa sensação de frustração, quando você curte o yoga, no geral, vem porque você não está utilizando a técnica correta, ainda que a gente esteja falando de pranayamas. Então presta atenção aqui que eu vou te contar uma coisa que vai ser bem legal. Eu estou mudando um pouquinho o formato que eu faço, tanto de vídeos quanto os vídeos aqui no canal do YouTube, e também estou mudando um pouco o formato lá no meu Instagram, porque eu quero que seja algo mais assim, que a gente possa conversar entre nós e que sejam assuntos rápidos, porém profundos. E hoje, quando eu falo assim, a sua falta de foco, ela pode ser provocada pelas ações que você está tomando, essa é uma das ações.
Essa é uma das ações que é muito comum a gente achar, né, em relação aos pranayamas, que os pranayamas são excelentes para falta de foco, e de fato eles são, só que quando você não sabe utilizá-los, eles podem te detonar e piorar essa sensação de angústia, de ansiedade. Então, olha só, o que eu quero que fique aqui muito, 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 muito explícito. Primeira coisa, quando a gente fala de falta de foco, a primeira ação que você tem que tomar é desacelerar. Van, por que desacelerar? Se eu preciso aumentar minha produtividade, desacelerar me causa mais ansiedade. Olha só, você precisa desacelerar por causa daquela regrinha máxima maravilhosa que você já aprendeu do Ayurveda se você segue o canal há mais tempo. Semelhante aumenta semelhante, diferente diminui diferente. Se você não consegue focar, tá te faltando esse aterramento. O motivo desse aterramento pode ser que da falta, né, do aterramento, pode ser tanto algo mais tamásico, que é algo que um pensamento recorrente que não te deixa ficar tranquila, que te deixa preocupada e assim por diante, mas o mesmo pensamento sem parar e um desânimo, uma tristeza, ou pode ser algo mais radiásico. Lembra que rádias é movimento, é ansiedade, é coisa que o turbilhão de pensamentos sobre diferentes coisas que não te deixa nem respirar, né? Digamos assim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é sim colocar o pezinho no chão e observar de onde que vem a falta de foco, qual é o gatilho dessa falta de foco. Quando você faz isso, você começa então a focar na sua necessidade. Sabendo esse gatilho, aí é que você vai ter uma tomada de ação. E essa ação pode ser, se você for utilizar pranayamas, por exemplo, que é o tema que eu coloquei aqui no nosso podcast de hoje, essa ação pode ser pranayamas para ativar o seu corpo, para aumentar essa oxigenação, para te dar mais vida, mais vigor. Então, ao invés de diminuir, de aterrar, de desacelerar, vamos supor que você já está triste, já está tamásica, etc., você vai mandar um pouco de calor para o seu corpo. Esse calor, talvez no início, atrapalhe até um pouco mais essa questão da concentração. Mas depois, a gente vai trabalhando isso num segundo passo. O primeiro passo, então, é diminuir esse desânimo. Agora, se for o contrário, se você já está super ansiosa, se não para, se não consegue se concentrar, porque o cansaço vem dessa ansiedade que te domina, aí sim é o aterramento, é a tranquilidade, é a pausa. E aí são pranayamas que vão te segurar um pouquinho mais, né? Diminuir, baixar esse ritmo um pouquinho. Essa é uma lógica do Ayurveda que é muito importante você incorporar sempre, sempre, sempre na sua vida. Foi incorporando essa lógica que eu consegui transformar a minha saúde mental, reequilibrar a minha saúde mental e física também. Mas essa é uma lógica muito importante para a nossa mente. Então, aprender a observar as necessidades do seu corpo vai ser o primeiro passo. Depois, você tem que ter, sim, um conhecimento sobre pranayamas. Pranayama é um negócio super sério. A gente vê, né, todo mundo usando por aí de qualquer jeito, mas pranayama tem indicação, tem contraindicação, tem os melhores pranayamas para você fazer em determinado momento, de manhã, pela noite, que tipo de necessidade você tem. Ou seja, existe toda uma ciência dos pranayamas. Não é simplesmente sentar e respirar, não é simplesmente sentar e fazer qualquer técnica de respiração. Aprender isso, se apropriar dessa sabedoria vai ser super importante para você avançar. Por exemplo, se o seu objetivo é aumentar a concentração, foco e produtividade com pranayamas. Então, isso eu quero que você retenha. Essa informação eu quero que você retenha. Porque aqui no canal eu vou te ensinar pouco a pouco a ir utilizando um pouquinho mais cotidianamente, tanto pranayamas quanto outras técnicas do yoga para você aumentar, sim, a sua produtividade sem aumentar o tempo de trabalho, porque essa é uma cilada que muita gente cai. Eu vou aumentar o tempo de trabalho porque eu não estou dando conta. Cara, você está só piorando a sua situação. Se liga, você tem que diminuir tempo de trabalho e ter tempo de trabalho de qualidade. Então, enquanto você não começar a utilizar isso a seu favor,
E, claro, para ter tempo de trabalho de qualidade, você tem que sim estar com um bom foco e uma boa concentração. E pensar estrategicamente como é que você utiliza o seu tempo. Tudo isso junto. Eu vou compartilhar contigo como é que eu fiz. Porque eu tenho certeza que a minha experiência pode contribuir muito e te inspirar a começar a reorganizar pouco a pouco a sua vida. Hoje, eu quero que fique desse episódio essa ideia de que não é com mais atividades e com mais tempo dedicado a milhões de atividades que você aumenta a produtividade, é ao contrário, é desacelerando, é diminuindo o ritmo, é dando um tempo para si mesma, é reorganizando as prioridades, porque sim, você vai ter que mexer nas suas prioridades. Então, é tudo isso junto. Diminuindo o ritmo, eu quero que fique na sua mente. Diminua ritmo, diminua ritmo, diminua ritmo como um mantra, tá? Se você tá com falta de foco e concentração. Então, essa é a ideia hoje que eu quero que você retenha. E a segunda é que pranayama não se faz de qualquer jeito. Aliás, as técnicas do yoga e do ayurveda não se faz de qualquer jeito. As técnicas do yoga e do ayurveda, elas são naturais, elas são potentes, elas são eficazes. E no geral, muita gente utiliza isso para dizer assim para você, olha só, aplica isso aqui que vai funcionar, e funciona a priori. Sabe por que funciona? Porque a gente leva uma vida tão louca e tão tudo errado, que quando a pessoa te oferece uma técnica qualquer do Ayurveda e do Yoga, a priori parece que tudo vai bem, obrigada, e de repente para de funcionar. Por que para de funcionar? Porque talvez não seja a técnica adequada para você. Isso você vai aprender aqui no canal a partir de agora. Então, a partir de agora, a gente vai falar muitíssimo sobre bem-estar de alta performance. E bem-estar de alta performance inclui a saúde do seu corpo físico, a saúde da sua mente e como é que você lida com tudo isso que aparece no cotidiano. Então, eu espero que você tenha curtido o episódio de hoje. Eu até tirei a vinheta, porque eu queria ter uma conversa, um papo contigo de verdade. Mas eu quero que você se lembre que toda terça e quinta, às 19 horas, tem podcast. O podcast vai ser cada vez assim mais descontraído. Essa é a ideia, é isso que eu quero trazer um pouquinho para o canal. É uma experiência, né? Então, assim, porque é uma experiência. Cara, eu não sou, sei lá, o bambambam do marketing, eu não sou o bambambam de nada das telecomunicações, mas eu tenho certeza que tudo que eu sei de Ayurveda e de Yoga e que eu utilizei no meu cotidiano, porque eu utilizo para a vida real, sem precisar ser uma monja que fica lá no Himalaia, ou ser uma yogini que fica lá no Himalaia, sem precisar disso, e funciona. Eu tenho certeza que isso pode funcionar para você também. E é essa essência, é essa pegada que eu quero trazer aqui para compartilhar com você, saca? Então vem. Bem, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, porque vai ter uma boa mudança no canal, vai ser muito mais orgânico e eu preciso da sua participação. Então já me conta aqui embaixo, para eu encerrar esse podcast, me conta aqui embaixo uma coisa. Você já utilizou alguma técnica do yoga que parece que te provocou mais ansiedade ou algum tipo de frustração e não ajudou, mesmo você curtindo yoga? Ou do Ayurveda também. Mas é que como a gente estava falando de pranayama, eu gostaria de escutar você um pouquinho em relação a isso. Comenta aqui embaixo. Muita gratidão pela sua presença. E este foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Você já sabe, eu sou Van Gravino, profissional e praticante do Ayurveda e de Yoga para a vida real. Namastê por sua presença.